gente! Tudo bacana? Hoje eu irei falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco na história humana. Ela fez romper a barreira que prevalecia em nosso desenvolvimento econômico, tecnológico e científico e deu aos homens a visão do progresso, de um futuro melhor. Isso tudo aconteceu no final do século XVIII, em 1760, na Inglaterra. A Revolução Industrial foi um movimento que fez com que a Inglaterra se tornasse a grande potência que ela é hoje e que mudasse o sistema de produção. Antigamente, a Inglaterra já vinha passando por um processo de industrialização e mudança no processo de produção. Muitas pessoas dividem a Revolução Industrial em duas partes. A primeira, que durou até 1830, que foi a época em que a indústria estava voltada à produção fabril, e a segunda, que foi a invenção da ferrovia, a fase metalúrgica. Aí a gente fica se perguntando, quais foram os motivos da Revolução? Vejamos. Desde muito tempo, o Estado inglês já estava ajudando a economia a se tornar um pouco mais independente. A Inglaterra possuía muito mercado interno e externo. Naquela época, não possuía muitos meios de transporte, e o transporte por terra era muito caro, demorado e trabalhoso. Então, o fato da Inglaterra ter muitos rios navegáveis e ser uma ilha facilitava muito o transporte, tanto interno quanto externo. Antigamente, a produção era artesanal e familiar. A Revolução Industrial pode ser caracterizada pela mecanização da produção, a introdução das máquinas no processo produtivo. A partir do governo da Rainha Elizabeth, ocorre a expulsão dos camponeses das chamadas terras comunais. Os representantes da coroa, eles chegavam nos camponeses e solicitavam a saída, porque eles queriam um documento que comprovasse que, de fato, a terra pertencia ao camponês. Só que o camponês não tinha como comprovar isso, porque a terra era passada de uma forma hereditária, ou seja, foi do avô, aí passou para o pai e agora foi do dono. E ele não tinha como comprovar isso. E essas terras eram repassadas para a nobreza, que cercava e era utilizada para a criação de ovelhas, que ofereciam a lã para as fábricas têxteis. Naquela época, as principais matérias-primas eram o carvão e o algodão e a lã. Esses camponeses expulsos de suas terras, eles vão para as cidades e também pode ser considerado como êxodo rural. E eles recebiam um salário horrível. Assim, surge o proletário, que foi uma classe trabalhadora que foi muito explorada, digamos que foi um capitalismo selvagem. Eles recebiam salários baixos e naquela época eles exploravam mais as crianças e as mulheres, porque era considerado uma mão de obra mais barata e de mais fácil de ser controlada. Havia também uma divisão de trabalho em que o trabalhador se especializava em uma só tarefa. Com o crescimento das fábricas, cidades iam crescendo e de uma forma desordenada, que levou a muita poluição, a falta de saneamento básico, famílias viviam em cortiço com apenas um cômodo. Não havia emprego para todos e a violência crescia cada vez mais. Devemos citar também a reação dos operários, que foi com o avanço da indústria, o homem foi sendo substituído pelas máquinas e eles fizeram uma greve dos operários, que eles não trabalhavam e eles começaram a quebrar as máquinas para o povo poder ter trabalho. E também o cartismo, que foi uma carta do povo entregue às autoridades, que eles reivindicavam melhorias nos salários e a diminuição da jornada de trabalho, porque naquela época a jornada de trabalho chegava a ser até de 13 horas por dia. E nisso a gente encerra nosso vídeo sobre a Revolução Industrial.